noite, meus amigos e minhas amigas do nosso canal Escola Teológica Católica. Vamos, antes da gente fazer esse vídeo, vamos rezar, pedir a Deus e a Virgem Maria que abençoe esse nosso vídeo e que esse vídeo possa ser proveitoso para edificação das almas, para a edificação da igreja, a salvação das almas e a glória de Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso e guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe e me ilumine. Amém. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate, nos livrai das insídias do demônio. A cruz sagrada seja minha luz, não seja o dragão meu guia. Retira-te, Satanás, nunca me aconselhes coisas vãs. É mal que tu me ofereces, bebe tu mesmo dos teus venenos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito boa noite, espero que todos estejam bem, na paz de nosso Senhor Jesus Cristo. E meu nome é Fred, do canal Escola Teológica Católica. Peço a vocês que se inscrevam, compartilhem os nossos vídeos. E o nosso canal é para ensinamento da doutrina católica. E esse vídeo que eu estou fazendo é um vídeo extra, tá? Não é um vídeo, porque os meus vídeos, eles geralmente são sobre ensinamentos, né, da doutrina, do catecismo, da Bíblia, a vida dos santos. Mas de vez em quando também eu faço alguns vídeos extras, quando eu vejo, eu sinto que a igreja está vivendo alguma coisa e às vezes a gente precisa alertar os católicos. E eu, como católico praticante, eu me considero um católico, né, que amo a igreja, não é? Eu sou como Santa Teresa de Ávila, eu já falei aqui nos meus vídeos. Santa Teresa de Ávila é aquela santa da época da Reforma Protestante, na época que o Lutero estava acabando com a igreja, defamando a igreja. Santa Teresa falou assim: eu sou filha da Igreja Católica, nessa fé eu nasci, vivo e quero morrer. E eu falo a mesma coisa, eu nasci católico, continuo vivendo nessa fé, e nessa fé eu quero morrer. Só que a gente não pode fechar os olhos para as coisas que a gente vê. Se for preciso defender a nossa fé até a morte, a gente defende. Mas também a gente não pode passar o pano para as coisas erradas. Veja, no nosso credo está dizendo que a Igreja Católica é una, santa, católica e apostólica. Faz parte do nosso credo. Una porque é única. É a única igreja que Jesus fundou. Está lá em Mateus 16. Pode ler lá. Santa por quê? Porque é o corpo de Cristo. Se ela é o corpo de Cristo, ela é santa. Tá? Católica porque ela é universal. Ela está no mundo todo. Não existe um lugar onde não tem uma igreja católica. Apostólica porque ela foi fundada sob Pedro e os apóstolos. Está lá em Mateus 16. Só você ler. Agora, o fato da igreja ser santa não quer dizer que ela não seja formada de pecadores. Claro que é, e a igreja ensina isso. O Papa João Paulo II, São João Paulo II, no ano 2000, quando ele pediu perdão pelos erros do passado da igreja, ele não falou dos erros da igreja, porque a igreja é santa, a igreja não erra. Ele pediu perdão pelos erros dos filhos da igreja.
Então a igreja reconhece que a igreja tem, Jesus disse isso, na igreja tem o joio e tem o trigo, e eles vão crescer juntos, a colheita vai ser só no juízo final. Jesus escolheu 12 apóstolos, no meio de 12 teve um Judas. Quantos hereges? Gente, os hereges não foram pessoas de fora da igreja, não. Quem foram os maiores hereges da história da igreja? Padres, bispos. Quem foi Lutero? Um padre. Quem foi Ário? Um bispo. Quem foi Macedônio? Bispo. Só você procurar, os maiores hereges da história da igreja foram padres e bispos. Por que eu estou dizendo isso? Porque, gente, qual é o vídeo que eu vou fazer, que eu estou fazendo hoje? A perseguição de uma ala da igreja ao Frei Gilson. Esse fenômeno da internet que é o Frei Gilson. Eu já fiz um vídeo aí sobre o Frei Gilson, mas eu estou fazendo de novo, porque eu preciso fazer. Porque a coisa é muito mais séria do que a gente pensa. O diabo, ele é terrível. Como dizia o Padre Léo, o encardido, ele é terrível por causa disso. Como a igreja nunca será vencida, porque é promessa de Jesus. A igreja católica nunca será vencida. Quando parece que a igreja vai acabar, vem alguém e levanta a igreja. Isso sempre aconteceu. Como eu já vi na internet aí gente falando, a igreja vai acabar. A igreja católica nunca vai acabar, nunca. Agora, ela vai ser perseguida e ela vai ser dividida. E outra coisa, não é? No final dos tempos, isso está no nosso catecismo. Está no nosso catecismo. Eu já li isso aqui no catecismo. Antes de Jesus voltar, a igreja vai sofrer uma perseguição que vai abalar a fé de muita gente. Por quê? Porque vai vir de dentro da própria igreja. E já está começando. Gente, você ser perseguido por gente de fora da igreja é uma coisa. Agora, você ser perseguido por gente de dentro da igreja... Então, o demônio, ele é terrível por causa disso. Como ele não consegue destruir a igreja por fora, ele agora está querendo destruir a igreja por dentro. Pessoas de dentro da igreja atacando o Frei Gilson. Gente, as pessoas de fora estão junto com o Frei Gilson. Quanta gente de outras religiões rezando junto com o Frei Gilson. Protestantes, espíritas, ateus, quem não tem nenhuma religião, não professa nenhuma religião. Eu estou falando porque a gente vê nos comentários pessoas mesmo dizendo com a própria boca. E gente da igreja católica, padres da igreja católica, bispos, falando contra o Frei Gilson. Então, qual é o vídeo que eu vou fazer hoje? A perseguição de um segmento da igreja ao Frei Gilson, o pessoal da teologia da libertação. Eu já fiz um vídeo aí no canal explicando o que é a teologia da libertação. Está aí no meu canal, você pode procurar aí na playlist sobre a teologia da libertação. Hoje eu vou falar a perseguição que os padres da teologia da libertação estão fazendo com o Frei Gilson. Primeiro, por inveja. Porque eles não têm poder que o Frei Gilson está tendo. De colocar 1.500 pessoas às 4 da manhã rezando junto com ele. Gente, a pior coisa... E a inveja é um pecado demoníaco. Está na palavra de Deus. É por inveja do demônio que a morte entrou no mundo. Ele é invejoso. Por que Jesus morreu? Por inveja. Quem entregou Jesus à morte? Foi por quê? Foi o povo por inveja. Porque o povo não fazia os milagres que o pessoal da época de Jesus... Por que eles tinham raiva de Jesus? Porque eles não faziam os milagres que Jesus fazia. Jesus tinha popularidade, Jesus carregava a multidão junto com ele, coisa que eles não faziam. É a mesma coisa hoje. O Frei Gilson hoje atrai multidões que eles não conseguem fazer. Então vamos atacar ele, vamos falar mal dele. A ponto dele não poder falar quantas pessoas estão seguindo ele. Gente, o Frei Gilson está trazendo pessoas para a igreja.
Pessoas de outras religiões estão vindo para a igreja graças a ele. Graças a Deus, mas ele é um instrumento. Mas por que está causando tanta inveja nos padres? Por quê? Porque eles estão preocupados. O que a teologia da libertação está preocupada? Com o social. Gente, o que é a teologia da libertação? Só para você entender. A teologia da libertação. Eu quero começar falando que a teologia da libertação é a pior heresia da Igreja Católica Apostólica Romana. Muito maior do que o protestantismo, do que todas as heresias que houveram na história da igreja. A pior heresia da Igreja Católica é a teologia da libertação. Por que eu estou falando isso? Porque quem falou isso foi o Papa Bento XVI. O Papa Bento XVI escreveu um artigo, quando ele ainda era cardeal, e o Papa João Paulo II aprovou na época, onde ele diz: eu vos explico a teologia da libertação. Ele fala, é a pior heresia que existe na Igreja Católica. Por isso que eu estou dizendo aqui, senão eu não falaria. Porque tira Jesus Cristo do centro e coloca o homem. Outra coisa, quem é o culpado das pessoas terem abandonado a Igreja Católica e ido para as outras religiões? A teologia da libertação. Tranquilamente. Porque enquanto eles estão preocupados com o social, estão esquecendo de Deus, de pregar o que o Frei Justo está fazendo, a palavra de Deus. Então as pessoas foram buscar nas outras religiões o que não tem na Igreja Católica. Não tem o acolhimento da igreja, né? Não tem o acolhimento na igreja. Qual é a nossa pregação hoje? É política. É meio ambiente. Gente, eu não estou dizendo que a gente não tem que se preocupar com essas coisas. Claro que tem que se preocupar. E a Igreja Católica é a instituição que mais caridade fez no mundo. Os santos, gente, uma Madre Teresa de Calcutá, uma Irmã Dulce, um São Camilo de Lésio, o próprio São Francisco de Assis, que agora, até São Francisco agora estão dizendo aí que é o santo da ecologia. Gente, São Francisco de Assis foi um dos homens mais... ele não era padre, era um leigo, mas um homem que viveu a espiritualidade como nenhum outro. Tanto que Jesus falou para ele, reconstrói a minha igreja, que a igreja estava desabando. E São Francisco restaurou de novo a igreja. Claro que ele tinha um amor pelas criaturas, pelos animais, pela natureza, claro que tinha. Mas o centro era Cristo, não era a natureza, não eram os animais. Era Cristo. Gente, essas coisas são criaturas. Jesus Cristo é o Criador. Assim como nós não podemos adorar ninguém, nada, nem ninguém, nem imagem, né? Nos criticam de adorar imagem. Agora a gente está adorando árvore, a gente está adorando a terra. Gente, a terra não é uma deusa, não. É o nosso habitat, nós temos que cuidar dela, mas ela não é uma deusa. Assim como a árvore também não é uma deusa. Então, antes de falar dessas coisas, eu tenho que levar Jesus Cristo para as pessoas. Eu tenho que levar o pão material para as pessoas? Claro que eu tenho que levar. Mas eu tenho que levar também a palavra de Deus. Porque nem só de pão vive o homem. Nós vimos na liturgia de domingo passado. O profeta Amós diz bem claro. O povo tem sede e fome de Deus, não é de água e de comida. O que adianta, gente, eu levar comida, eu levar tudo para os outros e a pessoa morrer para o inferno? Jesus disse isso. Então, eu tenho que fazer a caridade, eu tenho que cuidar do meio ambiente, mas eu tenho que levar Jesus Cristo para as pessoas. E não é isso que as pessoas estão preocupadas hoje. Não é isso que o pessoal da teologia da libertação está preocupado. E bispos e padres adeptos dessa ideologia. Gente, o maior defensor dessa heresia, o senhor Leonardo Boff, não é? Que foi severamente punido pelo Vaticano, o irmão dele acabou de escrever um livro falando sobre isso. Contra ele, o próprio irmão dele. Que a teologia da libertação falhou. E falhou mesmo. Porque, primeiro, é o que eu falei, tirou muita gente da igreja, por isso que muita gente abandonou a igreja. Por que muita gente abandonou a igreja e foi para o protestantismo? Porque lá eles têm Deus, coisa que aqui não tiveram. Tem que se falar a verdade.
Tem muitas pregações dos nossos irmãos protestantes que são muito melhores do que de muitos padres e bispos, que estão preocupados com outras coisas em vez de pregar a palavra, como o Frei Gilson está fazendo. Então, como o demônio ele tem inveja, então agora ele está usando pessoas de dentro da Igreja Católica para poder defamar o coitado do Frei Gilson. Então, gente, a gente precisa falar. Eu sei, gente, que esse vídeo meu aqui pode até não entrar no ar, eu posso até também ser perseguido. Mas é o que eu falei, eu amo a igreja que eu pertenço, mas eu não vou fechar os olhos para os erros da igreja. Porque eu tenho a fé robusta, graças a Deus, nada abala a minha fé. Porque eu sei muito bem que isso vai acontecer, isso tem que acontecer, o joio e o trigo. Mas e aquele coitado que não tem uma fé firme como a minha? Ele vai abandonar a igreja, porque essa igreja está dividida. Gente, quem é que divide? É o diabo. Você sabia que a palavra diabo significa aquele que divide? Quem divide é o demônio. Então, gente, tem muita gente que pode abandonar a igreja, por quê? Porque vê que a própria igreja está dividida. Se próprios padres estão atacando o coitado do Frei Gilson, então onde nós vamos parar? Olha até onde, olha como que o demônio ele é terrível. Como dizia o padre Léo, o encardido é terrível. Ele está lá, gente, ele está lá batendo palma. Graças a Deus que tem muita gente defendendo o Frei Gilson. Gente, pastores defendendo o Frei Gilson. Pessoas de outras religiões defendendo o Frei Gilson. E padres o criticando, falando mal dele. Olha o absurdo. Então, meu irmão, minha irmã, pelo amor de Deus, vamos acordar. Infelizmente, tem muita gente na igreja calada. Está todo mundo quieto. Eu não vou falar o nome aqui para não quem me conhece sabe, eu não gosto de dar nomes aos bois. Mas todo mundo sabe de quem eu estou falando. Tem muita gente que precisava falar e defender o Frei Gilson que não está falando. Está quieto. E precisava falar. Mas por quê? Está preocupado com outras coisas. Me entenda. Pelo amor de Deus, entenda. Eu não estou falando contra a campanha da fraternidade. Eu não participo. Eu estou falando por mim. Eu sei que eu posso até receber crítica por isso. Eu já fui convidado. Eu não participo porque, para mim, a campanha da fraternidade hoje virou campanha política. Para mim. No começo, não. No começo, a campanha da fraternidade era uma coisa religiosa. Agora não. Agora, para mim, virou coisa política. Eu não participo. Agora, eu não estou falando contra. Quem quiser participar, participa. Ok? Tudo bem. Agora, gente, você preocupar mais com meio ambiente, com plantar árvore, do que pregar a palavra de Deus, isso eu não aceito. Nós temos que fazer tudo isso que a campanha está falando. Tudo isso nós temos que fazer. Mas sem esquecer do principal, que é levar Jesus Cristo para as pessoas. Não adianta, gente, Jesus disse, não adianta nada eu ganhar o mundo inteiro e perder minha alma. Porque, gente, essa vida é passageira. Nós temos que cuidar do nosso meio ambiente, claro, nós vivemos aqui, mas a nossa vida aqui é passageira. Eu posso deitar aqui amanhã e não acordar mais, e a minha alma? Gente, nós temos que salvar almas. Gente, se a igreja não fizer isso, a igreja não cumpre a missão de Jesus Cristo, porque foi isso que Jesus pediu. Jesus mandou que a gente fizesse caridade? Mandou, claro que mandou. Mas, primeira coisa, pregar o evangelho. Primeira coisa que Jesus mandou. Eu vos envio para que pregar, batizar. Gente, esse pessoal não quer saber. Vê se eles falam de pecado. Vê se eles falam de sacramento. Gente, esse pessoal da teologia da libertação, vê se eles rezam. Por isso que eles não levam ninguém com eles. Eles não conseguem fazer o que o Frei Gilson está fazendo. Você vê esse pessoal falar de rosário. Gente, o rosário é uma oração que Nossa Senhora pediu em todas as aparições dela. Pediu em Fátima, pediu em Lourdes, pediu em Guarda. Todas as aparições de Nossa Senhora, ela pede para rezar o rosário. Você vê algum padre da teologia da libertação mandar rezar o terço? Mandar ler a palavra de Deus? É só meio ambiente, é só plantar árvore, é só levar comida.
É só pregação política, eu sou da direita, eu sou da esquerda. Ah, que o Frei Gilson é bolsonarista. Você já viu o Frei Gilson falar algum nome de algum candidato nas lives dele? Eu nunca vi. Gente, se o Frei Gilson falar de política, eu vou ser o primeiro a parar de seguir ele. Por que eu estou defendendo o Frei Gilson? Porque eu nunca vi ele falar de política. Nunca. O padre que falar de política, eu não vou seguir. Quem quiser seguir, que segue. Porque a igreja já falou, padre não pode falar nem do A, nem do B, nem do C. Não pode ter política partidária na igreja. A igreja não é de esquerda nem de direita, a igreja é de Jesus. Gente, Jesus não falou de política. Santo Agostinho, os santos não falaram de política. Os santos pregaram o evangelho. Vê o que pregou Santo Agostinho, vê o que pregou São Tomás de Aquino, São Jerônimo, todos os doutores da igreja. Mas as pessoas hoje estão preocupadas com o social. As pessoas hoje estão preocupadas só com isso. A Idade Média é a Idade das Trevas. Por quê? Por que as pessoas hoje estão dizendo que a Idade Média é a Idade das Trevas? Porque a Idade Média não tinha essas coisas que tem hoje, que tem hoje aí, não. O homem, não, senhor. Deus era o centro. Eu tinha que salvar a minha alma. Por isso que muita gente ia para a fogueira. Por quê? Porque se alguém levasse o outro para o mau caminho, as próprias pessoas jogavam a pessoa na fogueira. Claro que isso está errado. Não estou falando que tem que fazer isso. Eu estou falando que as pessoas, antigamente, elas tinham temor de Deus, não podia ir para o inferno. Agora hoje, ó, eu tenho que viver bem aqui. Viver bem é a teologia da prosperidade. Não é? Eu tenho que ter carro do ano, eu tenho que ter mansão luxuosas. E como é que nós estamos vivendo hoje? Como é que o homem moderno hoje está vivendo? Depressivo, ansiedade. E nós temos tudo isso. Nós temos tudo isso. O homem, nós temos hoje tecnologia, coisa que o homem da Idade Média não tinha. Mas hoje nunca se viu uma taxa tão alta de suicídios, de pessoas tendo que tomar remédio, calmantes, antidepressivos. Por quê? Porque é o homem que está doente. Por quê? Porque não tem Jesus. Não tem a graça de Deus. Então, quando surge uma luz, né, no meio das trevas, as trevas ficam malucas. Então, gente, o demônio está com raiva do Frei Gilson. Por quê? Porque ele é uma luz no meio dessas trevas que nós estamos nesse mundo de hoje. Agora, é o fim da picada. Você ser perseguido por pessoas de dentro da sua própria religião. O coitado está tendo que ficar quieto. Você vê que as últimas lives dele, ele tá quieto. Ele não pode falar quantos milhões estão seguindo ele. Ele não pode pedir quantas pessoas para compartilhar a live. Ele tem que ficar quieto. Ainda bem que o bispo dele está junto com ele. Graças a Deus o bispo falou, o senhor não pode falar, mas eu posso falar. E nós também temos que falar. Se depender de mim, eu vou falar. Se quiser tirar o meu canal do ar, tira. Mas eu tenho que falar a verdade. Então, gente, vamos apoiar. Então, gente, pelo amor de Deus, primeira coisa, vamos rezar. Porque estamos numa batalha espiritual. Entramos, gente, numa batalha espiritual. É o bem contra o mal. É a luz contra as trevas. E o nosso catecismo, volta a dizer, já diz, a igreja vai ser perseguida e vai sofrer uma perseguição que vai abalar a fé de muita gente. E se você não tiver uma fé robusta, você pode até deixar a sua fé. Por quê? Porque você vê pessoas de dentro da igreja perseguindo um homem que só está fazendo bem. Gente, eu vou encerrar para você refletir. Que mal o Frei Gilson está fazendo para as pessoas? Qual mal ele está fazendo? Outra coisa, que eu saiba, ele não está obrigando ninguém. Você está sendo obrigado? Igual eu vi muita gente falando. Eu não vou acordar 4 horas da manhã para rezar com esse padre. Ele está te pedindo para você rezar com ele? Ele está te convidando. A fé tem que ser proposta, não imposta. Ele não está impondo ninguém. Ele não está botando um revólver na cabeça de ninguém. Ele tá convidando. Convidar não tem problema nenhum, que eu saiba.
Mesma coisa é para as pessoas de dentro da igreja. Se você é da teologia da libertação, se você quer continuar lá com seu discurso lá do social, o problema é seu. Agora, por que você está implicando com o Frei Gilson? O que ele está fazendo de mal? Por que ele não pode dizer quantas pessoas tem no canal dele? O que isso vai prejudicar alguém? Mas isso só tem uma explicação. Inveja, ou seja, pecado diabólico. A igreja ensina isso. A inveja, além de ser um dos pecados capitais, é um pecado diabólico, porque quem tem inveja é o demônio. Gente, vou encerrar já. Por que ele foi expulso do céu? Porque ele queria ser Deus. Por que ele tentou Adão e Eva? Porque ele já tinha perdido o céu, então ele quis fazer com que Adão e Eva também perdessem o céu. Por que ele tentou Jesus? Por que ele também faz de tudo para poder botar divisão no meio da igreja, por fora e por dentro? A inveja que ele... Como ele não pode atingir a Deus, eu já expliquei isso, então ele quer atingir todos nós. Ele quer atingir cada um de nós. Ele tem inveja de nós. Porque ele já, como dizia o Padre Léo, ele já é um derrotado. Ele já está no inferno. Então ele quer tirar muita gente do céu e levar para o inferno. E gente de dentro da igreja aprovando tudo que ele está fazendo, seguindo ele. Mas nós vamos lutar contra isso. Diz a carta aos Efésios, a nossa luta não é contra homens de carne e osso, mas é contra os espíritos que estão nos rodeando. É o mal, é o espírito do mal. Mas se tem uma parte da igreja contra ele, eu sei que tem muita gente a favor dele. Então vamos nos unir com esses. Unidos venceremos. Como eu disse, a igreja nunca será derrotada. Então quero colocar o meu apoio aqui a ele e pedir a Deus e à Virgem Maria que pisem na cabeça da serpente e que toquem no coração, né, dessas pessoas de dentro da igreja, para que não aconteça uma divisão dentro da própria igreja. Então que a gente possa louvar e bendizer a Deus pela vida desse homem. Vamos rezar por ele, que ele está numa batalha espiritual, e vamos rezar pela Santa Igreja. Gente, reze pela igreja, reze pelo Papa, reze pela nossa igreja, porque são ventos contrários, mas a igreja não vai afundar, porque Jesus está nela, né? O demônio vai fazer de tudo para afundar a barca de Pedro, mas ele nunca vai conseguir, porque Jesus Cristo está nela. Vamos pedir a Nossa Senhora, que esmagou a cabeça da serpente, que ela esmague a cabeça do demônio, né? Ela que tanto pediu a reza do rosário. Vamos rezar mais ainda, né? Quero convidar você, vamos rezar. Se você não quiser rezar com o Frei Gilson, reze sozinho, reze em casa. Vamos fazer essa corrente de oração. A igreja pede, estamos na quaresma. Não esqueçamos que estamos na quaresma. Então vamos pedir, não é, a Deus, a Nossa Senhora, que nos ilumine e nos abençoe. Vamos rezar mais, porque estamos numa batalha, mas a vitória é certa, porque estamos do lado de Jesus, estamos do lado da Virgem Maria. Então, que Deus possa abençoar e iluminar a cada um de nós, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que Deus abençoe a você e a toda a sua família. Até o próximo vídeo, se Deus quiser.